Code, ciência de dados, bot, Kaggle, Python, o que é isso? Vou te contar. Code, tecnologia. Code. Ciência de dados é o estudo dos dados para gerar insights para o negócio, fazer vender mais, saber o que ninguém sabe sobre o mercado. Bot, posso dizer que são robôs programados. Você pode, por exemplo, ter um robô, respondendo suas mensagens no WhatsApp, por exemplo. Ou um bot procurando coisas para você na internet, algo que ele faz sozinho, você manda fazer e ele faz, é um bot. Kaggle é uma plataforma de ciência de dados e inteligência artificial. Python, linguagem de programação, você utiliza ela para criar muitas coisas, entre elas bots. Right? Eu vou mostrar um pouco aqui, ó, da ciência de dados, do Kaggle, do Python, trabalhando juntos no Google Colab. Bora pegar aqui, ó, vou pegar o VS Code, vou abrir o Google Colab. Google Colab. Where is my Google Colab? Let me do this. Right. Alright. All set. All set. Ó, tô aqui com o Google Colab. Você conhece o Google Colab? Acredito que sim. Caso contrário, só colocar lá, ó, colab.google e abrir um novo notebook. Abre no Drive porque aí já fica salvo e pá, zicar mesmo. E aí, ó, bora começar aqui, ó, com essa parada que é muito interessante, porque enquanto você faz código, você pode fazer texto também. E o texto não será compilado. Google Colab é zica mesmo, cachorro. Autocomment. Então, ó, a gente vai unir os conhecimentos iniciais sobre ciência de dados, Kaggle e Python. O Kaggle, já estamos com o Google Colab aqui. Então, por exemplo, se eu fizer num Python aqui, ó, print... Gonna be double, motherfucker. Double. Code. Oh. Fuck. Code. I'm high. Code. E aí, se eu executar... It's working. I don't know, it's working. Code. Demorou, huh? No problem. Ok, então tá funcionando o nosso Google Colab e agora eu vou mostrar o Kaggle, porque a gente vai usar ele aqui no Google Colab. Bora abrir aqui, ó, Kaggle.com. Level up with largest AI/ML community. Cadê? Where we can do some search. Where is some search? Database. Datasets. Yes, datasets. E aí, ó, bora usar esse aqui que já une o assunto de hoje. Jobs and salaries. Os salários em Data Science, que é a ciência de dados. Right? E aí, ó, o professor falou para pegar esse aqui, ó, do Human Equation. Let's do the same. Ó, temos aqui, ó, o CSV com todas as infos. Let's download the CSV. I'm already logged. Justino. Download. Ah, ele só deixa downloadar se fizer login. E aí a gente vai colocar aqui no nosso Google Colab esse CSV downloaded. Ó, no Mac ele baixa zip, eu nem tinha visto. Podia ser um vírus, cachorro. Cybersecurity. Então, ó, vou arrastar ele aqui no Google Colab. Right. Warning. What?
Ok. Queria criar uma pasta aqui no que? New folder. CSV. I don't know if it's a good name. Can I put it there? Okay, I think it's working. Can we open? Yes. It's loading. Ok, temos nosso CSV aqui. Right? Os cargos aqui. Data DevOps Engineer, Data Architect, Data Science, Machine Learning Researcher. Alright. Então, bora apagar esse exemplo. I'm gonna cut this, I'm gonna cut this. E aí, how can we start here, motherfucker? Oh, what I did? Não consigo mais digitar. Bugou. Como... Olha, se deletar tudo ele buga. E o Soldet. I had to Command Z. Então, vou colocar um título aqui. Ele falou para fazer assim, With Urban. Banco de dados. E aí o nosso Kaggle lá é o Jobs and Salaries in Data Science. Right? Ok. Ele falou para mencionar a fonte Kaggle. E aí, where is our URL? Let's get here. Ok. Return. I can put your URL here. Ok. E aí, descrição do banco de dados, do nosso Kaggle. Descrição do banco de dados. Este conjunto de dados reúne informações reais sobre empregos na área de ciência de dados. Right. E aí ele falou para fazer uma divisão aqui, to pre up. Ok. E aí, vou fazer igual da aula que o Bico falou lá. Introdução aos conceitos de análise exploratória. Crazy fuck, huh? Carregando bibliotecas. I can put this in the other. No, gonna be here. Or not. Carregando bibliotecas. I can do this. Strong this up. Ok. E aí, já bora começar com o Python aqui, Então a gente descreveu um title aqui, Jobs and Salary, é o nosso Kaggle, pá. E aí agora bora criar um Python aqui, Plus Code. A gente vai fazer as bibliotecas padrões que eles usam lá, Good Practices. Import é o pandas, dá um nome, pedir, right? Ele descreveu aqui, no comment, data frame number one, que é a ferramenta número 1 de análise de dados. Eu coloquei em inglês because I'm crazy for data analysis. Alright, e aí a gente vai fazer um import do NumPy, que é para fazer operações numéricas em sheet NP. Esse pedir NP, as we said, como ele falou, é boa prática. Então, let's stay with boa prática. Numeric operation. Alright. Ele fez um comment aqui, Libraries, que são as bibliotecas. Alright.
Aí tem o matplot também. Não, pyplot. Por que pulou de linha? I don't know. Matplotlib. Pyplot. Splt. What is this error? Could not be resolved. Matplot with T. Ok. Code. Ok, e aí step 1. A etapa 1. Loading database. Que a gente vai carregar aquele CSV, o Kaggle. Que não é mais Kaggle, é CSV, não. A gente vai usar... Tem que fazer outro import. Fazer um comment aqui, ó. DFS data frame. E o PD? DF. Deixa eu ver. DF. PD read CSV. E aí ele acha lá? Se eu arrastar ele acha? I don't know. No. If I do this, CSV / jobs in data CSV, will it work? Let's try. No, file not found. Why not? Should I do this? I don't know. Oh, no. CSV. Why he doesn't find? No such file. No such directory. I don't know. Crazy as, huh? Oh, now it's working. Crazy fuck. Ok, então, por enquanto, ó, a gente fez a importação das bibliotecas, o Pandas, o NumPy, o Matplot, Library. Should put comment here. I don't know. Ok, agora bora ler realmente esse DF, fazer uma análise de dados inicial. Ó. Ele coloca aqui, ó, perguntas que a análise inicial responde com poucos comandos de Python. Eu vou escrever isso aqui. Put a text. Should be a double. É que eu escrevi no exemplo que agora todos os dados estão disponíveis para análise. Então, bora por IRPAC. Now all the data is available for analysis. Perguntas que a análise inicial responde com poucos comandos. Quantas linhas? Observações e colunas variáveis o dataset possui? Quais tipos de dados cada variável? Se existem valores ausentes, faltantes. Se há
indícios de dados redundantes ou inconsistentes. Estatísticas básicas dos dados numéricos. Right. Ó, e aí o primeiro, first. Visualização das primeiras linhas e últimas linhas, que é o head e o tail. Right? Gotta describe here. Visualização das primeiras e últimas linhas, que é o DF, o head, e aí o N, que é a quantidade de observações, e tail, que é o mesmo esquema de def. N é a quantidade de observações para exibir. Right? Para obter a estrutura geral do data frame. Estrutura geral do data frame é o df-inf. EasyTinfo. A estatística descritiva, que é o describe. É estrutura descritiva ou é estatística descritiva? Eu vou colocar estrutura descritiva. DF describe. Esse DF a gente fez aqui, ó, quando leu o CSV. Right? E aí o print e o display. O display é rich, o print é simple. Ok. E aí bora fazer aqui, ó, o head and tail. I'm gonna put another code. Ok? Ó o head, eu vou fazer com display. É o df head, right? N são 10 in the moment. Isso diz right? Ó, tá funcionando. Ele leu o nosso CSV. Ó, tá tudo aqui, um monte de dado. Que é o head. O head pega os 10 primeiros itens. A cabeça. É igual no rádio, o cachorro faz a cabeça. Arthur Justino! Beleza. Bora fazer um tail. A gente faz o tail no mesmo command? Não, criar outro command aqui, ó. Outro code. E aí, ó, o df tail 10. Right. E aí, ó, ele pegou os de baixo, ó. Você vê que aqui ele começou do 1, do 0. E terminou. Então temos 9.354 dados, empregos. Right? Ok. Let's continue. E aí, ó, então vimos o head e o tail usando display. Ah, se não usa display, ele... Bora só fazer então um charme aqui, ó. Usar o print. Pegar o tail de 20. Ó, o print vem com o dado mais desestruturado. Não, ele tá estruturado, só não tá preepado. Ok, let's continue. Agora a gente vai fazer o info, que é a estrutura geral do data frame. Ok. I'm gonna put a text. Estrutura geral do data frame. É o info. Tá vendo aqui, ó, que eu tinha falado? Essa parada é muito louca. Você consegue escrever texto e código no mesmo jeito. É programar e escrever ao mesmo tempo. É doideira o bagulho. Eu que uso muito C#, a gente não faz isso no C#. C#, só código. Quando a gente quer escrever texto, a gente faz com comentário. Alright, ó, o info, o df info do data frame. Ó, ele fala tudo, ó.
As colunas, que é o cargo, a categoria, o salário em dólar, o local, nível de experiência, tipo de emprego, pá. Work setting, company location, the size, pá. E aí dá pra fazer uma análise aqui, ó, que nenhum... Ó, os tipos, tem os numéricos, pá. Ó, esse data frame teve 800 kilobytes. E dá pra saber os tipos, ó. Tem 3 numéricos e 9 objetos texto, pá. Então, ó, já com isso a gente já tem uma análise inicial aqui, ó. Zicar mesmo, let's continue. A gente já quebrou o Kaggle com a linguagem de programação Python. E aí, ó, a descritiva. Estatística descritiva. Eu coloquei estrutura. Estatística descritiva. Quantitativa. Ok. And put a code. É o describe, ó. Def describe. Let's run. Ó, aqui, ó. Então ele já dá essas paradas matemáticas, ó. Quantos itens, que é o 9.355. A média. O box plot, ó. Que é o de cima, ó, o box plot. 180 mil. 450 mil. O de baixo é 14 mil. Code. Você vê, ó, com o describe dá pra fazer uma boa análise já. Então, imagina que isso aqui é sobre doenças. Você já conseguiria saber quais doenças tem mais, sem programar muito, só com o describe do Kaggle. Ok, let's continue. O describe é o last. Finish! Então, ó, com isso, você já consegue ter uma boa noção do que é Python, o que é Kaggle, o que é ciência de dados. Ok? Por exemplo, e aí unir isso com inteligência artificial? Daria para fazer uma parada que a pessoa pergunta... Aliás, a pessoa diz onde ela mora, diz o que ela sabe, diz quanto ela sabe e diz como ela quer trampar. E aí a inteligência artificial que você desenvolver, que a gente vai desenvolver, vai respondendo, mudando. Ah, trampa aqui, trampa ali, com isso, com aquilo, pá, nesse lugar, nesse outro. Zica mesmo. Sacou? Zica mesmo. Python é muito style. Porque, por exemplo, ó, se eu fosse fazer isso aqui com C Sharp, eu poderia fazer assim, ó. Code. Console. E aí eu poderia quebrar lá, fazer um for each do... Entendeu? Ó? Já daria muita treta pra fazer esse describe fácil aqui, ó. Só isso aqui já quebra. E aí também tem que fazer o ponto e vírgula. Aliás, em C Sharp... Vou fazer uma rápida pesquisa aqui. É, dá pra usar o till pra ele fazer mais rápido. Viu como o Python é zica mesmo? E aí, ó. Bit atrás de bit. Bit atrás de bit. O que mais que a gente falou lá? Bot, eu descrevi o bot, pá, o Kaggle. É isso, ó, entendeu o que é bot, o que é ciência de dados? Porque teve aquela rede social, o Notebook, que tá bombando aí, saindo em todos os jornais, na TV, que é uma rede social só de bot. Então, ó, você vê, com o Kaggle já dá pra fazer essa rede funcionar. Por exemplo, o meu bot só responde sobre trampos. Pique uma fita dessa. Bit atrás de bit. E aí tem outra parada que a gente estudou, que é a análise de requisitos.
A análise de requisitos é feita para você desenvolver o projeto com mais assertividade, saber precificar mais corretamente. E aí, ó, bora ver esse vídeo aqui, ó, lá de Goiás, que ele dá um overview bem bacana de análise de requisitos. Option Up. Aqui, ó. Da Carla. Ô, Carla. Let me put the headset. Glenda Kozlavsky. Se realmente aquele projeto tem que ser desenvolvido ou não. Bit atrás de Então, bit. esse foi um processo que eu criei, que eu achei super legal. Ele ainda não está no ar por questão de necessidade mesmo de outras áreas, de outros assuntos na empresa poderem ser ampliados. Então, mas se houver necessidade, eles vão começar a usar esse processo logo logo. Para começar a explicar para vocês, hoje a gente tem um ciclo de vida, né, desenvolvimento de sistemas. Eu peguei esse exemplo na internet, dessa imagem, só para exemplificar para vocês em que local está, em que etapa está a análise de requisitos em relação ao desenvolvimento de sistemas. A gente considera ela como a primeira etapa, né? Logo após essa análise de requisitos, logo mais para frente eu vou explicar para vocês o que é um requisito. A gente tem a fase de design, né, que eu vou desenhar, eu vou fazer toda a modelagem dele, verificar o que realmente tem que ser feito naquele sistema, com base nesses requisitos já passados. Depois disso, a gente tem a implementação, ou seja, o desenvolvedor vai pegar aquilo ali, toda aquela documentação já gerada e todo o design já feito, e vai poder implementar esses códigos. Logo após, a gente vem a fase de testes. Nessa fase de testes, ela é importante porque a gente faz toda a validação do requisito que foi passado. Então, eu vou verificar se aquele requisito que está descrito ali está sendo atendido, ou seja, se o desenvolvedor fez realmente a implementação. Depois dessa fase de teste, a gente tem a fase de evolução, ou seja, eu vou dar a manutenção, vou fazer a manutenção desse sistema. Então, isso aqui é só para vocês entenderem bem em que momento está essa análise de requisitos. Tá, mas por que a análise de requisitos ela é tão importante na engenharia, né, de software? Por quê? Porque ela garante uma entrega maior de qualidade. Por quê? Porque, você imagina, você vai criar um projeto. Se você não souber o que vai ser feito, se você não tiver isso documentado, escrito em algum lugar, você vai chegar no final do projeto, vai fazer algo que, né, pode até ser que não seja o que foi pedido. Então, para a gente ter uma garantia melhor do que realmente precisa para aquele sistema, é interessante que essa análise de requisitos seja bem feita. Então, como eu falei, ela garante uma entrega da qualidade, né? Porque permite que a gente entenda melhor o que o cliente precisa e diminua um pouco esse espaço que existe entre a expectativa e a compreensão do desenvolvedor. Porque muitas vezes o desenvolvedor entende dentro daquela caixinha que ele tem ali. Então, a gente ter um profissional, um analista de requisitos que faz esse intercâmbio entre o cliente e o desenvolvedor, eu considero como muito importante. Eu trabalhei em empresa em que a gente não tem análise de requisitos e hoje eu sou profissional que faz essa atividade. Então, eu percebo a importância que tem na etapa e no resultado final desse sistema gerado. Além disso, o que ele faz? Ele possibilita um planejamento mais próximo do real. Por quê? Porque se você tem como que vai ser, quais são os requisitos que têm que ser feitos, você vai saber qual que é o custo e qual que é o prazo desse projeto muito mais real do que se você não tiver isso definido. Aí a gente tem a consideração também que é diminuição de retrabalho. Se você diminui muito essa possibilidade de gerar requisitos errados, então acaba que você diminui o retrabalho. Então é interessante você ter na análise de requisitos isso bem feito, sabe? Documentação bem completa, bem concisa, para evitar justamente esse retrabalho. Tá, mas o que é um requisito? Hoje a gente tem um requisito como o quê? Uma funcionalidade, ou uma qualidade, ou restrição do software. Então, a gente tem dois tipos. Tem o requisito funcional e o requisito não funcional. O requisito funcional, o quê? São os recursos do sistema. São as funcionalidades disponíveis. Ela é interessante que ela seja especificada com muito detalhe,
para que a gente consiga desenvolver da forma mais completa possível, né? Dentro do que se é esperado. E há um ponto importante que está até descrito para vocês aí, ele tem que ser independente de como será implementado. Por quê? Porque a gente tem que descrever o requisito conforme o cliente precisa. A gente não pode ir lá e falar, não, eu quero, tem que ser feito desse jeito. Não. Então, é interessante a gente criar os requisitos já pensando nisso. Eu tenho que criar pensando o que é para ser feito, não como deve ser feito. Como deve ser feita, vem as outras etapas, que é na parte de design, na parte de implementação. E, necessariamente, eu tenho que falar também o que o sistema não deve fazer. Por quê? Porque isso vai ajudar na hora do desenvolvedor pegar e desenvolver, criar os códigos e verificar, não, isso aqui eu não preciso fazer, então beleza. Então, tem que ficar ciente também. Vou dar um exemplo aqui. A aplicação deve gerar relatórios de estoque. Ou seja, são funcionalidades, são recursos que tem que ter no sistema. O requisito não funcional, muitas vezes ele é negligenciado, ele não é tão usado, não se tem aquela preocupação de você identificar esses requisitos não funcionais, isso eu considero como uma dificuldade mesmo da área. Por que é importante? Porque se você identifica quais são as qualidades e as restrições desse sistema, a gente vai ter uma qualidade melhor dele, do sistema que vai ser gerado. Então, a gente tem, por exemplo, a facilidade de utilização, facilidade de manutenção, segurança, desempenho, dentre outros. Mas o que é um requisito não funcional? Vamos pegar aqui um exemplo. O sistema deve ser baseado em Linux. Ou, por exemplo, o sistema deve ser implementado em programação Java. Então, isso tudo é um requisito não funcional. É questão de qualidade. A gente tem aqui também processos da engenharia de requisitos. Esses processos aqui, eles são fundamentais para a gente garantir que aquele requisito seja feito da melhor forma possível. Então, a gente tem, por exemplo, a primeira etapa é o estudo da viabilidade. Então, vou verificar se aquele requisito ali, se aquele projeto realmente deve ser feito, né? Então, eu avalio se o sistema é útil para aquela empresa. Então, essa é uma etapa importante e ela deve ser feita antes. Se eles avaliarem, não, realmente aquele sistema é útil, então já vai para o próximo passo, que é o quê? A elicitação de requisitos. Essa atividade aqui, ela já é para verificar quais sistemas têm que ser feitos, quais sistemas, fazer esse levantamento com o cliente. Então, aqui é a visão do cliente. Já a análise de requisitos, não, eu tenho uma visão técnica, a visão do ponto de vista técnico. Eu vou verificar como que quais são os itens, quais são os requisitos daquele sistema que tem que ser feito, baseado como o desenvolvedor vai ler e entender. Então, é por isso que a gente tem essas duas etapas diferentes. E também nessa parte da análise, o que acontece muito é que a gente acaba detalhando melhor. E isso ajuda até para a gente entender e apresentar para os clientes o que deve ser feito. A próxima etapa é a especificação de requisitos. O que a gente vai fazer? A gente vai detalhar cada um deles. Então, essa é uma etapa importante também. Depois, a gente tem uma outra etapa, que é a validação de requisitos. Eu considero essa etapa aqui muito importante. Por quê? Porque às vezes você cria um documento e não valida com o cliente, não verifica com ele se aquilo que está escrito realmente é o que é para ser feito, é o que ele pediu, o que vai acontecer? Vai chegar no final do projeto, vai ser feito algo que ele não pediu. Então, assim, vai ter um retrabalho. Então, não adiantou nada a gente ter atividades de requisitos e não ser feita essa validação. Então, eu considero essa atividade essencial. E o envolvimento entre as pessoas, né, entre o cliente, os usuários finais e as pessoas, no caso, análise de requisitos, é fundamental para poder entender melhor o que ele precisa. A gente tem também o gerenciamento desses requisitos. Para que serve isso? Para quê? Para a gente compreender e também controlar as mudanças. Porque, vamos supor, a gente cria um projeto hoje, esse projeto é para desenvolver tal sistema. E dentro dele a gente tem um escopo fixo. Depois, mais para frente, o que vai acontecer? E essa é a tendência, é normal. Esses requisitos vão mudar, gente. O cliente muda, o negócio muda. Então, não adianta a gente achar que aquele requisito vai continuar do jeito que está. Não vai. A tendência é sempre mudar. Então, para isso que serve essa etapa de gerenciamento de requisitos, ela também é muito importante. Então, você tem que ter esses documentos, esses requisitos já documentados, descritos, bem explicados, para que depois, mais para frente, você possa fazer essa manutenção desses documentos, baseado no que foi solicitado.
E nessa fase de licitação e análise, que eu já falei para vocês no slide anterior, a gente tem algumas etapas que são importantes para vocês entenderem melhor, que é o quê? A descoberta desses requisitos, que aí, essa descoberta a gente tem toda a fase de entrevistas, que eu vou explicar mais para frente. A gente tem etnografia, que é o quê? Eu ir lá no cliente, observar como que ele está fazendo o trabalho dele, o que ele precisa para o sistema, e a gente faz todo o trabalho, identificou tudo que ele precisa, os requisitos que ele precisa, aí a gente vai para a próxima etapa, que é o quê? Classificação e organização desses requisitos. Eu vou identificar os números desses requisitos, vou organizar, vou verificar se é um requisito funcional, se é um não funcional, e assim por diante. E depois a outra etapa, a próxima, é o quê? Priorizar e negociar. Por que priorizar? Quando a gente vai desenvolver um software, a gente precisa determinar o que deve ser feito primeiro. Então, essa priorização, ela é importante. Quando eu vou desenvolver a primeira interação, eu preciso saber, então eu vou desenvolver tais requisitos. Na próxima interação, eu vou desenvolver outros requisitos, e assim por diante. Zicar mesmo a Carla aí, ó. Analista de requisitos monstrona. Code é bit atrás de bit. E aí, ó, pra gente fechar o nosso rolê, cubo mágico. Nessa aula toda de Python, Kaggle, o professor me deixou na noia com esse cubo e aí eu quis aprender. Eu nunca tive contato com essa fita. Cubo mágico é o brinquedo mais vendido do mundo. São 43 quintilhões de combinações, possibilidades, e só uma solução, teoricamente. E aí, ó, por enquanto até as etapas que eu sei fazer, talvez. Aqui no centro amarelo eu tenho que fazer the flower, que é deixar branco, 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 centro amarelo. E aí tem que achar os centros brancos. Ó, tem um centro branco aqui. Ó. Right? Não sei se dá pra ver bem. Tem outro centro branco aqui embaixo, ó. Então tem que levar ele pra cima. Ó. Tem outro aqui, ó. Tem que levar ele pra cá. Deixa eu descer. Eu tem que virar o centro. Ele não deveria descer. Não deveria descer. To go up, can go up here. Where is this fuck? To go up, can go up here. Ó, falta um só. Cadê? Aqui. Só que se eu virar, ele não vem pra cá. Ó, preciso que aqui seja branco. Now, ok? E aí, ó, a flor, the flower. E aí, a próxima etapa é deixar a cruz branca. Teoricamente, é só descer. Só que ele falou que tinha que deixar os centros iguais. Nem todos estão iguais, ó. Tá verde, laranja, vermelho, azul, vermelho, laranja, verde. Bom, só para tentar descer aqui, ó. Se eu virar ele duas vezes, todos, ó, ficou uma cruz aqui. Teoricamente já dá para prosseguir, porém eu acredito que se os centros não estiverem corretos, nunca vai dar para terminar. Zicar mesmo, eu quero aprender essa fita. Cubo mágico. Bora aprender juntos no Code. Eu te passo tecnologia, notícias, tudo que tá rolando no mundo da tecnologia, da programação, empregos, invasões, golpes, os hackers, coisas do governo. Por exemplo, teve uma notícia, vou até caçar ela aqui rapidinho, de um moleque de 14 anos que invadiu o CNJ e colocou uns mandados de prisão lá, cachorro. Ó, adolescente é o principal suspeito de alterar sistemas do CNJ. Então a gente vai falando essas paradas que acontecem muito, Zica. Code. Tecnologia. Code.